Um assunto que ninguém fala na internet e destrói a sua saúde e sua qualidade de vida: a disbiose intestinal. Hoje nós vamos falar qual é essa condição, explicar um pouco das funções gerais do intestino e quais as consequências para a sua vida da ausência do seu funcionamento, e trazer dicas valiosas para quem é inscrito aqui no canal, para quem segue a gente, para que a sua saúde deslanche cada vez mais, que você tenha cada vez mais qualidade de vida. Então, é uma gratidão imensa gravar mais um conteúdo para o nosso canal Saúde na Mesa, um canal feito com muito carinho para trazer informações valiosas sobre o seu bem mais precioso, a sua saúde, sem que você precise sair do conforto da sua casa ou de onde estiver. Precisamos falar da função desse importante órgão que é o intestino, um órgão de 4 a 7 metros de comprimento que tem várias subdivisões: o intestino delgado e o intestino grosso. No intestino delgado tem duodeno, jejum, ilho. No intestino grosso temos o cólon ascendente, transverso, descendente, íleon, reto, que não é o assunto do nosso vídeo hoje, porque cada uma dessas partes tem sua função específica e hoje o nosso objetivo é falar de uma função mais geral do intestino. Bom, uma das suas primeiras funções importantíssimas é a regulação do balanço hídrico. Isso mesmo. Se seu corpo está perdendo muita água, ele tende a reabsorver mais água. Se seu corpo está com excesso, ele tende também a expulsar. E aqui a gente nem precisa falar da importância da água para a vida. Todos os seres vivos dependem da água de alguma maneira. Por exemplo, para cada célula do seu organismo funcionar, ela precisa de energia e ela conta com um processo químico e orgânico chamado de ciclo de Krebs, lá da escola no fundamental. Pois é, esse ciclo de Krebs é o processo de obtenção do ATP, a nossa moeda energética, a energia que faz com que você respire, pense e esteja vivo nesse exato momento. E olha que curioso, a molécula da água ela é essencial para que esse processo aconteça. E apesar da água não ter caloria, caso o seu intestino esteja com alguma disfunção que te promova uma desidratação, você não terá energia, você ficará cansado. Olha só que grande função desse órgão que nós temos. E em segundo, o intestino também é responsável pelo nosso balanço e equilíbrio de eletrólitos. O que são eletrólitos? Potássio, cálcio, magnésio, sódio. Aqueles exames que você faz todo ano ou deveria fazer. Pois é, então esses eletrólitos são responsáveis, por exemplo, pela contração da musculatura estriada esquelética. O que é isso? A força da musculatura do seu quadríceps, que é a sua perna, seu braço, para que você tenha energia e disposição para fazer as suas atividades diárias. E o potássio, por exemplo, que participa nada mais nada menos do que na regulação do ritmo cardíaco, da maneira que seu coração bate. Eu acho que isso também é muito importante, é uma das grandes funções do intestino. Em terceiro, o intestino ele participa do nosso processo de digestão na obtenção de energia. Nossa digestão ela se inicia pela boca com uma enzima chamada amilase, que começa a dissolver ali os carboidratos, arroz, macarrão, e quando esse alimento desce até o estômago, começa-se a digestão das proteínas pelo ácido clorídrico no estômago e então finalizará essa digestão no intestino, que irá absorver esses nutrientes e gerará energia para todo o corpo, inclusive a energia que você usa agora para assistir esse vídeo incrível, cheio de informações valiosas, e também vai te dar energia para desprender o botão no like e compartilhar com quem você ama. Também é importante salientar que uma das grandes funções do intestino, apesar de ter milhares, isso foi citado pelo Cimego Institute Rankings, é um jornal brasileiro de psiquiatria que descobriu uma existência de uma relação cérebro-intestino. Isso significa que o não funcionamento intestinal pode provocar doenças graves como a depressão. Como esse assunto está em vigência, o estresse, a insônia, a desregulação emocional, vale a pena a gente debater um pouquinho aqui de como que isso funciona no seu corpo. Bom, para que você tenha fluxo de pensamentos, para que você tenha uma estabilidade emocional, que você reaja frente a situações adversas, ou que tenha alegria, felicidade, prazer, o nosso corpo produz neurotransmissores: serotonina, dopamina, noradrenalina, GABA, entre outros, e
O mais curioso é que eles não são só produzidos pelo seu organismo, mas sim produzidos pela microbiota intestinal. E essa é a relação do intestino com a sua saúde mental. Microbiotas são micro-organismos que vivem no seu intestino, cerca de trilhões deles, e eles produzem neurotransmissores. Aliás, você sabia que 95% de toda a serotonina que está no seu corpo é produzida, na verdade, pela microbiota intestinal? Agora você entende porque já ouviu tanto que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Pois é, e a serotonina, ela tem várias funções, como a regulação do fluxo de pensamento e também da sua estabilidade emocional. Bom, agora eu entendi grande parte das funções do intestino e entendi também o que é disbiose intestinal, que é o não funcionamento dessas questões. Mas como perceber que sofro dessas questões? O primeiro ponto é a alteração no seu hábito intestinal. A forma que, seu cocô sai. É isso mesmo. Geralmente ele sai sólido, mas ele pode apresentar formas diferentes, como pastoso e até mesmo líquido. Ocorre também uma distensão abdominal. O abdômen fica mais globoso e o paciente mesmo relata que tem mais gases. Uma cólica, aquela dor insuportável, intermitente, uma dor que vai e vem que você já deve ter sentido bastante. Além disso, uma desregulação da parte emocional e principalmente se todos esses sintomas e sinais aparecerem conjuntamente, podemos claramente suspeitar que você está em disbiose intestinal. E pelo amor de Deus, jamais despreze uma consulta médica. Nós temos casos de disbiose intestinal que são muito graves. Casos de disbiose intestinal que são causados por doenças autoimunes, como a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, doença celíaca, que é intolerância ao glúten, que tem menor gravidade, intolerância à lactose, e só são descartadas e desvendadas com uma boa consulta médica. Mas eu tenho uma boa notícia para você que chegou até aqui. E valiosamente essas dicas vão melhorar a sua qualidade de vida, porque cerca de 95% das vezes essa disbiose intestinal não é causada por fatores graves como esse que citei, e sim por outros fatores de comportamento de vida. E quais são eles? Como então cheguei até aqui sem essas doenças de gravidade? Bom, o primeiro ponto é geralmente uma falta de ingesta hídrica. Esses micro-organismos que habitam o nosso intestino, eles precisam de água para sobreviver. Caso você não faça a ingestão de uma maneira correta, infelizmente terá um desequilíbrio dessa parte. Outro ponto negativo é o consumo cada vez mais crescente no Brasil de alimentos ultraprocessados, que não só desregulam o intestino, mas também causam outras doenças graves como o câncer. A falta de prática de exercício físico também é uma das causas de disbiose intestinal. A sua movimentação regular faz com que o seu intestino ele pratique aquele movimento chamado de peristalse e distribua essa microbiota que vive em simbiose com a gente, que vive em harmonia para trazer o nosso bem-estar. Bom, e o tratamento também é lógico. Além de descartar as gravidades que poderiam promover essa disbiose intestinal, podemos dar dicas valiosas para que você recupere seu bem-estar e sua saúde física e mental. A primeira delas, a quantidade hídrica em consultório, podemos individualizar. Mas caso você queira fazer a conta aí na sua própria casa, geralmente de 30 a 50 ml de água por quilo de peso. Por exemplo, um paciente de 70 quilos, ele deve ingerir, em média, no mínimo, 2,1 litros de água. Um segundo ponto é fazer uma prática regular de exercícios físicos aeróbicos, aquele que geralmente a pessoa utiliza a boca para respirar. Um futebol, natação, corrida, uma caminhada mais rápida. Esses exercícios, de acordo com o Ministério da Saúde, devem ser praticados por pelo menos 150 minutos por semana, da maneira que você bem entender. Pode ser 30 minutos, 5 dias da semana, ou 50 minutos, 3 dias da semana, como você bem entender, já trará efeitos positivos para a sua saúde intestinal. A regulação alimentar, como por exemplo fibras, saladas, verduras, a rúcula, que muita gente não gosta, são essenciais nesse tipo de regulação intestinal. E caso você não goste mesmo de folhas, existe aquela aveia em pó, que vamos combinar, nem gosto tem. Coloca numa vitamina, num suco, você nem vai sentir e já vai sentir o benefício na hora. Além disso, é muito importante que faça a regulação de outros exames, Faça exames periódicos para fazermos a quantificação
desses eletrólitos e das demais funções orgânicas do seu intestino. Aproveito também o espaço para lembrar que é obrigatório no Brasil o rastreio de câncer de colo retal. Isso envolve o intestino. Acima de 45 anos, caso você ainda não tenha feito a colonoscopia, procure seu médico para realizar esse exame de rastreio. Foi um prazer imenso estar aqui. Espero que essas informações tenham ajudado de alguma maneira a tua qualidade de vida e peço que curta esse vídeo que deu muito trabalho para fazer, apesar de ter sido com um carinho imenso, e compartilhe para quem você ama. Isso ajudará o canal a crescer, trazer informações cada vez mais valiosas. E caso você tenha alguma dúvida, comenta aqui, não deixa de comentar não. É muito importante para a gente saber que quem segue o Saúde na Mesa não tenha nenhuma dúvida aí em casa. É um prazer recebê-los, um ótimo beijo no coração para vocês e até o próximo vídeo na semana que vem.